A graça e a paz do Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui para trazer até você um estudo baseado no livro Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. Nós estaremos falando hoje o capítulo 26, Crescendo por Meio da Tentação. Gostaria que você estivesse aí compartilhando, curtindo, comentando, que você estivesse também divulgando esse trabalho. O nosso site é www.igrejabatistaeulan.com.br www.igrejabatistaeulan.com.br. Você também pode acessar no YouTube, página Igreja Batista Eulan. Também você pode estar curtindo e você pode acessar no Instagram, Igreja Batista Eulan, e no Facebook. Amém? Conto com a sua presença, com a sua participação, como sempre, em nome de Jesus. Ok, o som está bom, graças a Deus. E mais uma vez, obrigado. Josué já está aí conosco. Deus abençoe, Josué. Um abraço para você. Deus abençoe a Celina, Mateus. Que bom. E eu sei que alguns vão estar entrando aí daqui a pouquinho também. E o importante é aprendermos a palavra de Deus. Então vamos lá, sem mais demora. Eu acho que é um assunto muito bom. Em nome de Jesus, uma vida com propósito. Rick Warren. O propósito número 1, lembrando que são 40 capítulos. Nós estamos falando 26. Mas no propósito número 1, que é do capítulo 1 até o 14, você não está aqui por um acaso. Propósito número 2, do 15 até o 21, você foi formado para fazer parte da família de Deus. Propósito número 3, você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. E aí nós estamos já no capítulo 26, crescendo por meio da tentação. No 23 nós falamos como crescemos, 24 transformado pela verdade, 25 transformado pela aprovação e agora crescendo por meio da tentação. Então esteja aí compartilhando, curtindo em nome de Jesus, lembrando que unidos nós somos mais fortes. Lucineia também está conosco, Deus abençoe pela sua companhia e eu sei que mais pessoas estarão aí entrando com certeza para serem edificados e fortalecidos na presença do Senhor. Vamos lá? Feliz é o homem em que não cede e não pratica o mal, quando é tentado, porque depois receberá com recompensa a coroa da vida, que Deus prometeu àqueles que o amam. Está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Então, voltando aqui no original, bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Minhas tentações têm sido minhas mestras, ou seja, professora em teologia, diz Martinho Lutero. Olha que Martinho Lutero chegou a dizer que as tentações eram ali os seus professores. Toda tentação é uma oportunidade para fazer o bem. Mas como assim? Toda tentação é uma oportunidade para fazer o bem. No caminho do amadurecimento espiritual, cada tentação se torna um degrau. Sabia disso? É um degrau, em vez de uma pedra de tropeço. Quando você se dá conta de que é uma oportunidade tanto para fazer a coisa certa quanto a errada, a tentação apenas apresenta uma escolha. Embora a tentação seja a principal arma de Satanás para a destruição, porque afinal de contas ele tentou Jesus. Jesus foi tentado pelo diabo. Então a arma de Satanás para a destruição, Deus quer utilizá-la para fortificar você, como utilizou para fortificar Jesus. Toda vez que você escolhe fazer o bem, em vez de pecar, estará desenvolvendo o caráter de Cristo. Para compreender isso, você deve primeiramente identificar a qualidade do caráter de Jesus. Uma das mais sucintas descrições do seu caráter são o fruto do Espírito. Já ouviu falar do fruto do Espírito? Mansidão, domínio próprio e outros mais. E aqui não há conflito algum com as leis judaicas. Olha lá em Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, que é alegria,
paz, longanimidade, que é ser longânimo, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quanto a essas coisas não há lei. Essas 9 qualidades são uma expansão do grande mandamento e fazem uma bela descrição de Jesus Cristo. Jesus é a perfeição do amor, da alegria, da paciência e de todos os outros frutos encarnados em uma única pessoa. Ter o fruto do Espírito Santo é ser semelhante a Cristo. Então, como então o Espírito Santo produz em sua vida esse fruto? Com 9 qualidades. Ele os cria instantaneamente. Será que algum dia, ao se levantar pela manhã, você será repentinamente preenchido de forma plena por essas características? Acordei, tenho os 9 dons, que bom! É claro que não é assim que funciona. Então, como então o Espírito Santo produz esses frutos? O fruto sempre se desenvolve e amadurece lentamente. A próxima frase é uma das mais importantes verdades espirituais que você pode aprender. Deus desenvolve o fruto do Espírito em sua vida, permitindo que você passe por situações nas quais é tentado e exteriorizar uma característica exatamente oposta. O desenvolvimento do caráter sempre envolve uma escolha e a tentação supre a oportunidade. Por exemplo, Deus nos ensina a amar, pondo pessoas desagradáveis ao nosso redor. Sim ou não? Amar pessoas agradáveis que ainda por cima nos amam não exige nenhum caráter. É fácil. Deus nos ensina a verdadeira alegria no meio da aflição. Olha aí, quando nos voltamos para Ele. A felicidade depende de circunstância externa, mas a alegria se baseia no seu relacionamento com Deus. Então isso sim, no momento que eu estou me relacionando com Deus, independente do que aquilo que está acontecendo ao meu redor, eu tenho alegria. Deus faz a verdadeira paz desabrochar dentro de nós, não fazendo que tudo saia como planejamos, mas permitindo períodos de caos e confusão. Qualquer um pode ficar tranquilo observando um belo pôr do sol ou relaxando durante as férias, sim ou não? Aprendemos a verdadeira paz quando optamos por confiar em Deus, em situações nas quais somos tentados ficar preocupados ou temerosos. Então, neste momento, você que está preocupado, está temeroso pela circunstância, que você agora possa, em nome de Jesus, escolher a confiar em Deus e ter essa paz. Da mesma forma, a paciência é cultivada em situações às quais somos forçados a esperar. Já imaginou? Enfrentando a tentação de nos revoltar por causa de nosso pavio curto. Muitas vezes você tem que esperar, não é fácil. Ser paciente é terrível, mas é assim que nós vamos aprendendo. Deus utiliza a situação oposta de cada aspecto do fruto para nos permitir fazer uma escolha. Você não pode afirmar que é bom, se jamais foi tentado a ser mal. Não pode se dizer fiel se nunca teve a oportunidade de ser infiel. Já pensou? A integridade é construída ao se derrotar a tentação da desonestidade. A humildade cresce quando nos recusamos a ser arrogantes. E a resistência se desenvolve toda vez que resistimos à tentação de desistir. Cada vez que você derrota uma tentação, torna-se mais semelhante a Jesus. Olha que coisa linda! Como a tentação funciona? É útil saber que Satanás é absolutamente previsível. Ele tem usado a mesma estratégia, bem como velhos truques, desde a criação. Ele continua usando a mesma estratégia. Todas as tentações seguem o mesmo padrão.
Foi por isso que Paulo falou: somos bem familiarizados com seus esquemas malignos, 2 Coríntios 2,11, porque não ignoramos as suas maquinações. Na Bíblia aprendemos que a tentação segue um processo de 4 fases. Preste atenção. Na Bíblia aprendemos que a tentação segue um processo de 4 fases que Satanás usou tanto em Adão e Eva quanto em Jesus. Na primeira fase, Satanás identifica um desejo dentro de você, dentro de mim. Pode ser um anseio pecaminoso, como o desejo de vingança ou de controlar os outros. Pode ser um anseio normal e legítimo, como o desejo de ser amado, valorizado e de sentir prazer. A tentação começa quando Satanás sugere, com um pensamento, que você ceda a um desejo maléfico ou realize um desejo legítimo de forma errada ou na hora errada. Tome cuidado com os atalhos. Frequentemente são tentações. Satanás sussurra: você merece isso. Você deveria ter isso agora. Vai ser emocionante, confortante, vai fazer que você se sinta melhor. Pensamos que a tentação está ao nosso redor, mas Deus diz que ela começa dentro de nós. É muito sério isso. A gente pensa: olha, a tentação está ao nosso derredor, o diabo. Não, a tentação está dentro de nós, o desejo. Olha Marcos 7, do 20 ao 23. Pois é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios, a cobiça, a maldade, o dolo, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a insensatez. Todas estas más coisas procedem de dentro e contaminam o homem. Tudo isso vem aqui, de dentro de nós. Se você não tiver o desejo interno, a tentação não tem como atraí-lo. Ou seja, o diabo não vai te tentar se dentro de você não tem esse desejo. Você não deseja, para que ele vai te tentar? A tentação sempre começa na sua mente e não na circunstância onde ela ocorre. Jesus disse: pois do interior do coração, olha aqui, dos homens vêm os maus pensamentos. É do interior do coração que vem o quê? Os maus pensamentos. A imoralidade sexual, os roubos, homicídios, adultério, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm da onde? De dentro. Tiago nos diz que existe um exército inteiro de mau desejo dentro de nós. Olha só, dentro de cada um de nós existe um exército inteiro de maus desejos. Olha Tiago 4:1. De onde vêm as guerras e contendas entre vós? Porventura não vem disto dos vossos deleites, ou seja, dos prazeres, que nossos membros guerreiam? É uma guerra. Eu falo que há sempre uma briga, entre a carne e o espírito. Quem vai vencer? Aquele que estiver mais alimentado, mais forte. Se alimentar mais a sua carne, a carne vai vencer o espírito. Se você alimentar mais o seu espírito, vai vencer a carne. Voltando à segunda fase da tentação, é a dúvida. Então, só para a gente não esquecer, a primeira fase é o desejo. E tem isso dentro de nós. Ele vai usar isso para nos tentar. A segunda fase é a dúvida. Satanás tenta fazê-lo duvidar do que Deus disse sobre o pecado. Será que é mesmo errado? Será que Deus realmente proibiu fazer isso? Não é possível que Deus tenha proibido isso para outro povo em outra época? Deus não quer que eu seja feliz? A Bíblia adverte: cuidado, não deixem que os maus pensamentos ou as dúvidas levarem algum de vocês a se afastar do Deus vivo. Hebreus 3:12.
Vede, irmãos, que nunca se ache em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade para se apartar do Deus vivo. Então, a segunda coisa que o diabo vai usar para nos tentar é a dúvida, a incredulidade. Então, por isso que você precisa crer, confiar em Deus sempre. A terceira fase é o engano. Satanás é incapaz de falar a verdade e é chamado de pai da mentira. Se ele é o pai da mentira, quem mente é filho dele. João 8,44, vós tendes por pai o diabo, Jesus dizendo para o povo que não estava nele. E quereis satisfazer os desejos do vosso pai, ele é homicida. Desde o princípio, e nunca se firmou na verdade, porque Jesus é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Porque nele não há verdade, nele quem? No diabo. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Tudo o que lhe disser será falso ou nada além de uma meia-verdade. Satanás oferece a mentira para substituir o que Deus já disse em sua palavra. Satanás diz, você não vai morrer. Você será mais esperto que Deus. Você pode se dar bem com isso. Ninguém vai saber. Vou resolver os seus problemas. Além do mais, todos estão fazendo isso. Já viu isso? O fulano faz, eu vou fazer também. O ciclano faz, eu também vou fazer. Olha lá o irmãozinho fazendo. Olha lá até mesmo o pastor. Olha lá o líder fazendo. Vou fazer também. É apenas um pecadinho. Mas um pecadinho é como uma gestação recente. Acabará aparecendo. Por mais que você tente esconder uma gravidez, é impossível, sim ou não? Eu posso esconder ali por 3, 4, 5, 6, 7, mas chega uma hora que não dá mais para esconder. Assim é o pecado. Você vai fazendo hoje, vai fazendo amanhã, mas chega uma hora que não dá para esconder mais, ele vai aparecer. Não é fato. Então a quarta fase, então só para recapitular, a primeira que o diabo vai usar para nos tentar é o desejo que está dentro de nós mesmos. A segunda é a nossa dúvida. O terceiro é o engano. E a quarta fase é a desobediência. Isso mesmo, desobedecer. Você acaba agindo de acordo com a ideia com que vinha brincando em sua mente. O que começou com uma ideia, nasce com uma conduta. Você cede a qualquer coisa que chamar sua atenção. Acredita nas mentiras de Satanás e cairá na armadilha sobre o qual Tiago alertou. As pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então esses desejos fazem o que o pecado nasça. E o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Não se engane, meus queridos irmãos. Tiago 1, 14 até o 16. Cada um, porém, é tentado quando atraído, engodado pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio desejo. Então, a tentação não é o que está aí fora, é o que está dentro de você. Você tem esse desejo. E você vai cair nessa tentação por causa do desejo que está dentro de você. Então, o desejo, a concupiscência, havendo concebido, dá luz ao pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte espiritual, a morte carnal também. E não vos enganeis, meus amados irmãos. Agora, superando a tentação. Você está passando por tentação? Você pode superar essa tentação. Compreender como a tentação funciona é proveitoso em si, mas existem passos específicos a ser tomados para que você a supere. Primeira coisa, recuse-se a ser intimidado. Muitos cristãos são aterrorizados e desmoralizados por pensamentos perturbadores, sentindo-se culpados por não estar além da tentação. Talvez você seja o seu caso. Você talvez sentindo a culpa porque você está além da tentação. Você não consegue vencer a tentação.
E essas pessoas, ou talvez até você, se sentem envergonhados, tão somente por ter sido tentado. Isso é má compreensão da maturidade espiritual. Você jamais irá se livrar da tentação, sabia disso? Eu e você jamais vamos nos livrar da tentação, é fato. Isso é uma má compreensão dessa maturidade espiritual. Em certo sentido, você pode considerar a tentação uma lisonja, ou seja, uma sedução. Satanás não tem de tentar aqueles que já realizam a vontade diabólica dele. Satanás não vai lá tentar aqueles que estão fazendo a vontade dele, porque já estão pecando, já estão fazendo as coisas erradas. Então ele vai nos tentar porque nós estamos contra, ou seja, indo na contramão daquilo que os outros estão fazendo. Eles já pertencem a ele. Infelizmente, essas pessoas que estão fazendo a vontade dele já são dele. Se morrerem, estão perdidas para sempre, condenadas para o inferno eterno. Lago de fogo, segundo a palavra de Deus, Apocalipse 21:8, Apocalipse 20, versículo 15, Apocalipse também, a palavra de Deus nos falando sobre essa situação. Então a gente tem que tomar cuidado. Apocalipse 21, versículo 8. Olha lá agora. A tentação é sinal de que Satanás odeia você. Você sabia disso? Se você está sendo tentado, é porque o diabo não gosta de você. E não sinal de fraqueza ou de vida profana. Então, se você está sendo tentado, não é que você é fraco ou que a sua vida é uma vida profana, mas é porque o diabo te odeia, como odiou Jesus e tentou Jesus. Isso também faz parte de nossa natureza, pois somos humanos e vivemos em um mundo fora da presença de Deus. A presença maior vai ser na eternidade. Não fique surpreso, abalado ou abatido por isso, seja realista. Quando a inevitabilidade da tentação, você jamais poderá evitá-la completamente. A Bíblia diz, quando uma tentação vier, e não se uma tentação vier. Então ele já está sendo bem claro, a Bíblia, que quando uma tentação vier, então a tentação vai vir, não tem como você fugir dela. Paulo orienta, as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Você sabia disso? Cada um, e principalmente aqueles que são de Cristo, estão sendo tentados. Cada um no seu desejo, na sua consciência. 1 Coríntios 10:13. Não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o meio da saída, para que possais suportar. Deus vai dar o escape, vai dar a saída dessa tentação. Ser tentado não é pecado, escute bem isso. Você que está sentindo aí o peso da tentação, que você sinta uma leveza maior, porque ser tentado não é pecado. Jesus foi tentado e não pecou. Então, se você está sendo tentado, não sinta culpa, porque você não pecou. Agora sim, você ceder à tentação, aí sim gerou o pecado. Aí é diferente. Jesus foi tentado, embora nunca tenha pecado. Hebreus 4:15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós em tudo, foi tentado, mas sem pecado. Jesus foi tentado, segundo a Bíblia, em tudo. Tudo que você pensar, Jesus foi tentado. Não somente ali, naquele momento da tentação que o diabo trouxe a pedra para transformar em pão. Não, muito mais coisas. Segundo a palavra de Deus, ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. A tentação só se torna pecado quando você cede. Martinho Lutero disse, e é bem conhecido isso, você não pode impedir que um passarinho pouse sobre a sua cabeça. Você está ali, de repente, vê um passarinho, pousou na sua cabeça, você não pode impedir. Mas você pode impedir que ele faça um ninho na sua cabeça. Ou seja, você não pode impedir que os pensamentos maus venham aí.
que o diabo venha sugerir pensamentos ruins, mas você pode escolher não mantê-los aí na sua mente, no seu coração, ou agir segundo eles. Você pode sim dizer: eu não aceito esse pensamento, eu não quero isso para a minha vida, em nome de Jesus, saia. E você pode sim resistir. Por exemplo, muitas pessoas não sabem a diferença entre atração física, ou estímulo sexual, e desejo sexual ilícito. Não são a mesma coisa. Deus fez de cada um de nós um ser sexual. Isso é bom, desde que seja usado dentro daquilo que Deus deixou como parâmetro, o casamento. Dentro do casamento é santo, é puro. Fora dele, não é benéfico. Atração e estímulo são reações naturais e espontâneas da beleza física. Está em nós, mesmo quem é solteiro ou mesmo quem é casado, não tem jeito. Nós temos essa questão, né, dessas reações. Enquanto o desejo sexual ilícito é uma atitude deliberada. Desejo sexual ilícito é a escolha de cometer em sua mente o que você gostaria de fazer com seu corpo. Você pode ser atraído ou mesmo estimulado sem escolher pecar pela cobiça sexual. Muitas pessoas, principalmente os homens cristãos, sentem culpa quando os hormônios que foram dados por Deus funcionam. Quando automaticamente notam uma mulher atraente, presumem que é o desejo sexual ilícito e se sentem envergonhados e condenados. Mas a atração não é desejo sexual ilícito, até que você comece a insistir nela. É aquela coisa, o primeiro olhar, você não tem como evitar. Veio, o pensamento começou a ir longe, mas você pode sim, no segundo olhar, desviar-se. Não desejar aquilo dentro do seu coração. Agora, no momento que você insiste naquilo, aí infelizmente você está dando lugar para o inimigo. Na verdade, quanto mais próximo de Deus você ficar, mais Satanás se esforçará para tentá-lo. Quanto mais você se aproximar de Deus, mais ele vai tentar te tirar da presença de Deus. No instante em que você se torna filho de Deus ou filha, Satanás, como um assassino de aluguel, ele não quer que você tenha vida eterna, ele não quer que você tenha comunhão com Deus, ele odeia Deus, ele odeia você. E ele vai fechar um contrato para acabar com você. Você é o inimigo de Satanás, como Deus também é o inimigo dele. Jesus foi o inimigo de Satanás. E ele conspira para a sua derrocada, para a sua caída. Às vezes, enquanto você ora, Satanás irá sugerir um pensamento mau ou até bizarro, apenas para distraí-lo e envergonhá-lo. Já passou por isso? Você está lá em oração, em comunhão com Deus, de repente vem lá um pensamento que não tem nada a ver, um pensamento que traz culpa para você, traz acusação. Lembrando que a Bíblia fala que o diabo é o acusador. O papel dele é nos acusar. Mas o Espírito Santo não nos acusa, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se você está vivendo na vida do pecado, saiba, se está tendo acusação, não é Deus, é o diabo. Mas se tem o convencimento, o Espírito Santo trabalhando para você abandonar, deixar, saiba, é Deus agindo através do Espírito Santo. Graças a Deus. Não fique assustado ou envergonhado com isso, mas perceba que Satanás teme as suas orações e tentará tudo para interrompê-las. Então não fique muitas vezes assustado ou envergonhado quando você está em oração e vem aqueles pensamentos ruins. Porque, lembrando que Satanás não quer que você ore, não quer que você tenha comunhão com Deus, e vai tentar interromper essa oração. Em vez de ficar se condenando com pensamentos como pude pensar uma coisa dessas? Trate como uma distração de Satanás e volte imediatamente a se concentrar em Deus. Então aqui lá o inimigo está tentando colocar o que? Uma distração. Mas esqueça aquilo lá agora e volte a pensar em Deus. Reconheça seu padrão de tentação e esteja preparado para ele. Existem determinadas situações que o deixam mais vulnerável a tentações do que outras.
Algumas circunstâncias o farão tropeçar quase imediatamente, enquanto outras nem incomoda muito. São situações especiais para suas fraquezas, e você precisa identificá-la, porque Satanás certamente as conhece. Ele sabe exatamente o que faz cair e trabalha constantemente para colocá-lo nessa circunstância. Pedro adverte: estejam alertas, o diabo está pronto para atacar, e o que mais lhe traria satisfação seria pegá-lo cochilando. Você não está dormindo aí não, né? Não está aí com a live muitas vezes aí e já cochilando, não, em nome de Jesus. Cochilo, sai, sono, agora não é sua vez não, agora é tempo de ficar atento. 1 Pedro 5,8, sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Agora, pergunte a si mesmo, quando sou mais tentado? Faz uma pergunta aí para você mesmo. Quando que eu sou mais tentado? Em qual dia da semana? A que hora do dia? Pergunte onde eu sou mais tentado. No trabalho? Em casa? Na casa do vizinho? Em um bar? No aeroporto? Ou um hotel fora da cidade? Pergunte, quem está comigo nos momentos em que eu sou mais tentado? Amigos? Colega de trabalho? Uma multidão de estranhos? Quando estou só? Pergunte também, como normalmente me sinto quando sou mais tentado? Pode ser que quando você está cansado, solitário, entediado, deprimido ou sob pressão. Talvez seja quando você está magoado, zangado, preocupado ou após um grande sucesso ou momento de enlevo espiritual. Você deve identificar seu padrão característico de tentação e então se preparar para evitar tais tentações, tanto quanto possível. A Bíblia diz continuamente para nos prevenirmos, preparando-nos para enfrentar a tentação. Mateus 26:41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Está dizendo vigia, ore para que não entre. O Espírito, na verdade, está pronto. O Espírito está aí, desejando a palavra de Deus, orar, ler a Bíblia, estar aqui assistindo as lives. Mas a carne é fraca. A carne elas querem ali só curtir e mostrar que esteve ali presente, mas eu vou assistir outra coisa. Eu vou me distrair com outra coisa. E ali você perde a bênção. Efésios 6, do 10 ao 18. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Olha, existe uma armadura para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Então, a tentação, a cilada, aquela emboscada que ele prepara para nós. Pois não é contra a carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecei firme. Estais por firme, sendo cingidos vossos lombos com a verdade. O lombo é a cintura. O cinturão da verdade, Jesus é a verdade. E vestida a couraça da justiça, ser justo, uma pessoa justa. Calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, ser um pacificador. Tomando sobretudo o escudo da fé, do qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. A espada, aqui ele está dizendo, e a espada do Espírito. Escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Oh, aleluia! Jesus venceu o diabo, sabe como? Está escrito, está escrito, está escrito. A tentação que vem sobre você também, você pode vencer com a palavra de Deus, a espada do Espírito.
E ele acrescenta: com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo, orando lá no seu carro, orando aí no seu trabalho, orando na sua casa, lavando a roupa, lavando muitas as louças, lavando o carro, aonde você estiver, em todo o tempo, na sua mente, em comunhão com Deus. E para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos aqueles que foram santificados por Jesus. Aqueles que um dia tiveram um encontro com Cristo real e foram santificados. Então, orando por mim, orando por você, orando por todos os cristãos que foram transformados e santificados pela palavra. 1 Tessalonicenses 5, versículos 6 e 8. Não durmamos, pois como os demais antes vigiemos e sejamos sóbrios. Mas nós, porque somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-se da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. 1 Pedro 1,13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Versículo 7, mas já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Versículo 8, sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Paulo disse: não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Efésios 4, 27. Não deis lugar ao diabo. Não dê lugar, de maneira nenhuma. O planejamento sensato reduz a tentação. Então você quer que tenha menos tentação na tua vida? Então você precisa planejar. Siga o conselho de Provérbios. Pense bem no que você vai fazer e todos os seus planos darão certo. Provérbios 4, 26 e 27. Pondera a vereda dos teus pés e serão seguros todos os teus caminhos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Retira o teu pé do mal. É um dos caminhos para você vencer as tentações. O povo de Deus evita os maus caminhos e se protege, observando o lugar para onde vai. Provérbios 16, 17. A estrada dos retos desvia-se do mal, o qual guarda o seu caminho e para preservar para a vida e vida eterna. Então, se você quer ter a vida eterna, desvia-se do mal. Peça ajuda a Deus. Se você está sendo tentado e não está conseguindo ter força, o céu tem uma linha direta para a emergência, sabia disso? 24 horas por dia, qualquer horário, você pode falar com os céus. Deus quer que você peça a sua ajuda quando a tentação estiver muito forte. Ele diz: clama a mim no dia da angústia e eu te livrarei e você me honrará. Salmo 50, 15. Eu chamo isso de oração de micro-ondas. Já viu lá a comida? Muita gente quer que esquenta e é rapidinho. Você coloca no micro-ondas, ó, e ali 30 segundos, 1 minuto, já esquentou. É muito mais prático. Porque é rápida e objetiva. Socorro, SOS. Quando você bate a tentação, você não tem tempo para uma conversa longa com Deus. Você está sendo tentado, não tem como você conversar lá: Deus, olha isso, não. Você simplesmente clama por socorro. Davi, Daniel, Pedro, Paulo e milhões de outros fizeram esse tipo de oração instantânea por ajuda na aflição. A Bíblia garante que nosso pedido de socorro será ouvido, porque Jesus se compadece da nossa luta. Ele enfrentou as mesmas tentações que enfrentamos. Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém como nós passou por tudo, todo tipo de tentação, porém sem pecado. Hebreus 4,15. Se Deus está esperando para nos ajudar a derrotar as tentações, por que não pedimos sua ajuda com mais frequência? Falando com franqueza, às vezes não queremos ser ajudados. Aí é o X da questão. Por que eu não clamo mais a Deus para vencer a tentação? É porque muitas vezes eu não estou querendo me livrar da tentação. O desejo está sendo maior.
E queremos então ceder à tentação. Esse é o dilema. Embora saibamos que é errado, o vício, o adultério, a prostituição, a mentira, o roubo, sabemos que é errado, é o pecado. Nesses momentos pensamos saber mais do que Deus e o que é melhor para nós. Em outros momentos ficamos envergonhados de pedir auxílio a Deus, porque vimos cedendo a mesma tentação várias e várias vezes. Ou seja, como é que eu vou pedir? Eu já pedi para Deus me livrar uma vez, duas vezes, mas toda vez eu estou caindo, eu estou até com vergonha de estar pedindo sempre para Ele me livrar. Mas Deus jamais se irrita, se aborrece ou perde a paciência, enquanto continuamos nos voltando para Ele. Se você está sendo sincero na sua oração, porque eu vejo que Deus vê dois caminhos aí. Aquela pessoa que ao pecar, ela continua no pecado, ela não tem no coração o desejo de abandonar, do arrependimento. Mas aquela pessoa que quando ela peca, ela sabe que ela fez errado, então ela chega diante de Deus, ela se humilha, ela chora, ela pede perdão. Ela está sendo sincera diante de Deus, ainda que ela possa pecar de novo, mas ela está sendo sincera. Deus, eu não quero isso para a minha vida, me ajuda. É uma luta, não é fácil vencer os vícios, o cigarro, a bebida, muitas vezes as drogas, não é fácil. Levar você muitas vezes para a prostituição, para o adultério, para a pornografia, até mesmo na internet, não é fácil, é uma luta. Mas o que não pode deixar é que aquilo que você está fazendo, você não sinta mais nada por aquilo lá. Você faz e não sente mais peso, não sente mais culpa. Aí é um problema. Mas quando você faz e sente aquela acusação no sentido errei, pequei, e você muitas vezes sendo sincero com Deus, você chega diante dele, pede perdão, se arrepende, chora, ainda que você possa até cair de novo, mas se você está lutando, e Deus se agrada disso. Então, que você possa entender que Deus, pela sua misericórdia, Ele sim não se irrita com a tua volta a Ele novamente pedindo ajuda. Então, enquanto continuamos nos voltando para Ele, a Bíblia diz, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia, encontraremos graça sempre que precisarmos da ajuda. Hebreus 4,16. Cheguemos-nos, pois, confiadamente ao trono da graça. A graça de Deus, favor imerecido, para que recebemos misericórdia, achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. O amor de Deus não se esgota, estamos já finalizando. O amor de Deus não se esgota e sua paciência dura para sempre. Se você tiver de clamar pela ajuda de Deus 1000 vezes por dia, a fim de derrotar uma tentação em particular, Ele ainda estará ávido para lhe dar misericórdia e graça. Então venha corajosamente à presença de Deus. Peça-lhe força para fazer a coisa certa e depois espere que Ele lhe supra. As tentações nos mantêm dependentes de Deus, sabia disso? Assim como as raízes crescem mais fortes quando o vento sopra contra a árvore, ela vai mais profunda as raízes e é mais forte. Todas as vezes que enfrentamos uma tentação, você e eu nos tornamos mais semelhantes a Jesus. Quando você tropeça, o que certamente ocorrerá, isso não é fatal. Você pode até cair, você pode até errar, mas não é fatal. Em vez de ceder ou desistir, busque a Deus. Confie que Ele ajudará e lembre-se da recompensa que espera por você. Quando as pessoas são tentadas e ainda continuam fortes, devem ficar felizes. Depois de provada a sua fé, Deus a recompensará com vida para sempre. Olha Tiago 1,12. Bem-aventurado, feliz o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Vale a pena você perseverar, você vencer toda a tentação e ser aprovado. É essa a vontade de Deus e que seja a sua vontade.
Terminamos aí o 26º dia, pensando sobre o meu propósito. Um tema para reflexão. Toda tentação é uma oportunidade para fazer o bem, ok? Ou seja, é escolha. Eu vou escolher o certo ou o errado. Mas toda tentação é a questão, a oportunidade de eu estar escolhendo o certo, o bem. Um versículo para memorizar. Deus abençoa os que pacientemente suportam a provação. No final receberão a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Tiago 1,12. E uma pergunta para meditar. Que atributo no caráter cristão posso desenvolver, derrotando a tentação mais frequente em mim? Vou repetir. Que atributo do caráter cristão posso desenvolver, derrotando a tentação mais frequente em mim? Vamos orar? Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esta pessoa que teve o privilégio, a oportunidade de estar conosco. Ó Deus, através desse estudo que estamos fazendo, com base, ó Deus, no livro Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. Obrigado por esse capítulo 26, crescendo por meio da tentação, porque quantas pessoas estão sendo tentadas e através desse capítulo serão fortalecidos e abençoados. Resistirão à tentação e vencerão o pecado, e vencerão, Senhor, e terão cada dia mais experiências contigo, intimidade na tua presença. Perdoa, Senhor, esta pessoa que está aí sentindo culpa por aquilo que cometeu, que haja arrependimento mesmo, que haja confissão, mas que haja o teu perdão e a tua misericórdia. Liberta esta pessoa, Senhor, do pecado, como o próprio Deus que nós ouvimos Lutero dizendo que o passarinho pode até pousar na minha cabeça, mas eu não posso aceitar que ele faça um ninho na minha cabeça. Então, pensamento ruim, a tentação pode até vir aí, mas eu não posso aceitar que ela continue. Eu posso até, muitas vezes, ser tentado, mas se eu não ceder à tentação, eu não preciso sentir a culpa, porque ser tentado não é pecado. Então, sara esta pessoa, perdoa, purifica, lava, sustenta e enche ela do teu Espírito Santo. Renova a sua fé e que ela tenha cada dia mais, ó Deus, um encontro contigo. Se ela ainda não teve, que a partir de hoje ela possa dizer: Jesus, eu reconheço que sou um pecador, uma pecadora, reconheço os meus pecados, confesso eles a ti, perdoa, purifica-me. Jesus, eu te recebo como presente de Deus, entra no meu coração e faça morada eterna. E que o Senhor Jesus possa entrar neste coração agora, purificar, perdoar, escrever o nome no livro da vida, trazer a salvação e derramar do Espírito Santo sobre ela. É o que eu te peço, papai, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero agradecer a todos que estiveram conosco, muito obrigado pelo seu carinho. Rodrigo, Kelly, lá de Luisiane, um abraço. Ângela, Deus abençoe. Sei que o seu coração hoje está aí um pouco mais apertado por causa da perda do seu primo, mas eu sei que o Senhor trará consolo a você e toda a família. Maria Vânia, um abraço no seu coração. Lucinéia, Deus abençoe toda a sua família. Josué também, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia. Deus abençoe e um abraço no seu coração. E todos vocês que vão estar acessando depois, muito obrigado. Compartilhem, com certeza vidas serão abençoadas. Nosso site www.igrejabatistaeulan.com.br. Lá você vai encontrar as lives da oração, as lives dos nossos cultos e as lives também de uma vida com propósito. Deus abençoe, fique com Deus, na paz do Senhor. Amanhã não teremos nenhuma live. Domingo, às 9 horas da manhã, nosso culto. Aguardo você em nome de Jesus. Um abraço.